Rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e dessa vez vamos trazer todas as informações sobre Lanús e Vasco. Jogo importante para o Vasco na Copa Sul-Americana, mas antes da gente trazer todas as informações, arbitragem, escalação, onde você pode assistir e tudo que envolve esse jogão de bola, peço a você que está chegando agora no canal para dar uma moral, se inscreva aqui no canal, deixe seu like para poder estar divulgando os nossos vídeos. A sua inscrição e o seu comentário são de suma importância. Não esqueça de apertar ali o sininho de notificações para poder estar recebendo aí os nossos vídeos futuros. Valeu? Então vamos começar o vídeo falando a respeito de Lanús e Vasco, jogo válido pela quinta rodada do Grupo G da Copa Sul-Americana, jogo que vai ser realizado nesta terça-feira, dia 13/5, às 21h30, lá no estádio Nestor Dias Pérez, em Lanús, Argentina. Um jogo decisivo para a sequência do Vasco na Copa Sul-Americana, depois da derrota do Vasco para o Porto Cabadelo por 4-1 e a vitória do Lanús por 1-0 sobre o Melgar. Já no finalzinho da partida, os argentinos conseguiram abrir ali 3 pontos de vantagem sobre o Vasco. Os dois times ocupavam ali, a liderança do grupo com 5 pontos, tinha ali apenas a diferença no saldo de gol, então só a vitória vai importar o Vasco nesse decisivo jogo, para continuar sonhando com a classificação direta para a segunda fase aí da Copa Sul-Americana. Esse jogo marca ali a estreia do Fernando Diniz, que chegou ao Rio de Janeiro nesse domingo, com entusiasmado, mandou ali uma mensagem para a torcida do Vasco, que tem muito trabalho pela frente, ele chega para tentar dar ali, fazer com que a equipe reencontre o bom futebol, tem ali um padrão tático. O time do Vasco, ainda toda vez que entrava em campo, dava mole no segundo tempo. É um time muito cansado, taticamente deixava cair a intensidade. Então o Diniz chega ao Vasco para tentar fazer a equipe se reencontrar e voltar a vencer, já que o Vasco passa por um jejum aí de 8 jogos sem vitória. A última vitória foi contra o Sport Recife pelo Campeonato Brasileiro. E para piorar, o Vasco não vence fora de casa, deixando muito a desejar no que diz respeito a jogar fora de casa. Antes o time do Vasco não vencia, agora dá vexame fora de casa, como eu falei, para Cabadelo e também para o Vitória. O clima tá tenso, o Verratti se estranhou com o Lloyd Augusto no último jogo contra o Vitória, o Felipe vai para a coletiva falar mal dos jogadores, tá um clima muito ruim no Vasco, teve protesto na chegada do elenco ao Rio de Janeiro, a Força Jovem exigiu ali providências do Pedrinho, hoje teve até a demissão aí do Marcelo Santana. Tem outros jogadores também que podem ser afastados, alguns da comissão técnica também podem estar saindo do Vasco, e o Diniz terá de cobrar muita atitude, tá ali mexendo com o psicológico dos jogadores. O psicológico do time do Vasco é muito fraco, então o Diniz vai ter que trabalhar principalmente essas questões. A transmissão dessa partida vai ficar por conta do SBT e do Paramount Plus, e a arbitragem vai ficar por conta do Quarteto Paraguaio. O árbitro será o Carlos Benite, auxiliado pelo Roberto Canhete, José Vilagrar e no VAR Fernando Lopes. A classificação das equipes no Grupo G: o Lanús, como eu falei, após a vitória sobre o Melgar, ocupa aí a primeira colocação com 8 pontos, e o Vasco é o segundo, vindo com 5 pontos. Já no Campeonato Argentino, o Lanús está ali no meio da tabela, é o sétimo com 20 pontos, do Grupo B, já que lá na Argentina repartido em 2 grupos, o grupo do Lanús com 20 clubes, ele é o sétimo, então está na classificação ali no meio da tabela. Já o Vasco, com a derrota para o Vitória, ocupa ali a 17ª colocação com 7 pontos, está desesperado, entrou na zona do rebaixamento nessa rodada e vai ter que vir aí contra o time do Fortaleza na próxima rodada buscar sair dessa zona incômoda. O confronto entre Lanús e Vasco foram realizados ali 5 jogos entre as duas competições sul-americanas. O Lanús tem 2 vitórias, o Vasco 2 e ainda houve ali um empate.
O Vasco, que por sinal nunca venceu na Argentina, né? E o Lanús também nunca conseguiu vencer o Vasco aqui no Brasil. No último confronto, por sinal, 0-0 em São Januário, no jogo de ida do Grupo G, no dia 22 de abril. Os últimos 5 jogos na temporada das equipes, o Lanús venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas um jogo. Já o Vasco vem decepcionando, 4 derrotas e apenas um empate, aquele empatezinho contra o Operário na Copa do Brasil. O Lanús vai ter os desfalques do Acosta, Gonzalo Pérez, Loaiza, Ortela e o Pena. Já o Vasco tem aquele já conhecido Lucas Freitas, Paê, que está em transição, né, do departamento médico para o campo, e o Maurício Lemos também já está começando a treinar com seus companheiros. Acho que o Diniz vai ter muito trabalho para dar um padrão tático, né, para a equipe do Vasco. O time do Vasco tem ali uma deficiência muito grande, é muito espaçado, dá muito espaço entre o meio de campo e a zaga. O time adversário pressiona o Vasco ali, tem que ter um esquema para poder melhorar essa marcação em frente à zaga. O problema todo é que não tem tempo para ter o treinamento, né? Só vai estar aproveitando ali o tempo do Super Mundial para poder implementar ali a sua característica, o seu estilo de jogo. Então ele vai ter que estar ali mais, né, na base da conversa, na base do vídeo, para tentar fazer com que o Vasco melhore o mínimo possível, porque do jeito que está, a pancada vai ser direto e a torcida não vai aguentar tanto vexame, principalmente jogando fora de casa, né? O Vasco deveria ali estar afastando alguns jogadores que estão aí sendo perseguidos já pela torcida. O próprio Piton é um cara que foi essencial em 2024, esse ano vem muito mal, parece que está com algum problema psicológico, o físico dele também está muito abaixo, então deveria ser um jogador que ficaria um pouco de fora para o recondicionamento físico e buscar ali, né, o melhor mental para poder voltar a ser aquele jogador indispensável, aquele jogador que ajudava o Vasco em todos os jogos. Já o Lloyd também, né, já está aí arrumando tumulto com os jogadores dentro de campo. No último jogo contra o Vitória, teve ali, né, um confronto do Verratti com ele. O Verratti queria, né, tirar satisfação em campo, atrapalhando, né, o ambiente. É um jogador que é descompromissado, dando passe de letra, virando a cara na hora de dar o passe. Ele não consegue concluir uma jogada e já quer fazer graça. Então ele quer demonstrar confiança quando ele não tem confiança no que ele está fazendo. Outro jogador também que poderia estar dando um tempo de jogar ali pelas pontas é o Ryan. É um jogador que tem ali bons números, é um cara que é um jogador das divisões de base, que faz bastante gols. Ele é um centroavante que está sendo experimentado na ponta e vem deixando muito a desejar. A torcida pega no pé da joia da base. Então eu acho que o Diniz tinha que trabalhar o Ryan mais como um centroavante, aquele centroavante que sabe tocar bola, jogador mais móvel, chuta muito bem. Então quando o jogo ficar ruim para o Verratti, é o Ryan que tem que ser o centroavante do Vasco. Coutinho também vem deixando muito a desejar, os últimos jogos muito abaixo, vinha numa crescente, né, na temporada com bons números, mas nos últimos jogos, nos últimos 5 jogos, ele desceu muito. É um cara que está sentindo ali a ausência de um jogador, né, para jogar com ele ali do lado. O próprio Nuno, que foi esse jogador logo quando chegou, vem sentindo cansaço também por ter chegado agora, né, no final da temporada europeia. Então tá fazendo uma falta. De repente com o Diniz, com esse jogo mais associativo, de aproximação, o Coutinho possa estar também subindo de produção e fazendo com que o Vasco consequentemente suba, né? Porque a gente sabe que talento o Coutinho tem, então falta ser bem explorado, bem treinado. O Vasco, como vinha sendo mal treinado, a consequência era essa: o Coutinho vir jogando abaixo do que se espera desse jogador. Como sempre, né, quando muda ali o treinador, dá um ânimo diferenciado na equipe, né, o elenco começa, né, a buscar os espaços, jogadores que não estavam sendo aproveitados começam a querer aparecer mais para, quem sabe, né, conseguir ali uma vaguinha no time titular. Então acredito que por causa dessa mexida, o Vasco pode até buscar uma vitória, que seria aí a primeira vitória do Vasco fora de casa,
e seria importante na reta final do Grupo G da Copa Sul-Americana. O jogo vai ser difícil, eu acho que o Vasco pode estar até vencendo essa partida aí, mas por um placar pequeno. O ideal seria dar uma goleada no Lanús, mas infelizmente seria difícil. Jogo entre brasileiros e argentinos é um jogo sempre pegado, a gente sabe que é difícil sair uma goleada, mas um joguinho aí que o Vasco pode ganhar de 1-0, 2-1, até 2-0, mas se eu tiver que cravar, vou cravar 1-0 ali, gol do Verratti para poder dar uma moral pro Pirata na Copa Sul-Americana. A provável escalação de Lanús e Vasco deve ser a seguinte: o Lanús do técnico Maurício Pellegrini deve vir com Losada no gol, Gonzalo Pérez, Núñez, esquerdo e Martim, Medina, Cardoso e Sálvio, Marcelino, Cabreira e Aguino. Temos aí, né, em definição, né, se o Gonzalo Pérez vai ou não para esse jogo, mas provavelmente deve estar participando dessa equipe. Já o Vasco, o técnico Fernando Diniz treinou aí o Vasco nessa segunda-feira, ainda não tem ali uma definição, né, ainda não sabe qual foi ali o olhar que o Fernando Diniz teve sobre essa equipe, sobre esse elenco, mas a provável escalação deve ser a seguinte: Léo Jardim, Paulo Henrique, Luiz Gustavo, João Vitor e Lu Piton, Hugo Moura, Esforza e Felipe Coutinho, Ryan, Verratti e Nuno Moreira. Como eu falei, alguns jogadores desses que estão aí deveriam ser poupados, né, para até dar um refresco com a imagem, né? A torcida está exigindo muito desses atletas. Caso do Piton, que poderia ter entrado ali o Vitor Luiz, no lugar do Ryan poderia estar entrando o Adson, né, que é um jogador que dá uma sequência melhor nas jogadas. Mas acredito que num primeiro momento o Fernando Diniz vai estar trazendo ali a mesma equipe que terminou o jogo contra o Vitória. Essas daí foram as informações a respeito desse jogão de bola, jogo decisivo para o Vasco. Diga aí nos comentários o que você acha. O Vasco vai conseguir a sua primeira vitória fora de casa? É difícil vencer os argentinos lá na Argentina? Quem você pouparia? Quem você colocaria para estar jogando aí nesse time? E se é válido a permanência desses jogadores para esse jogo decisivo lá na Argentina? Valeu? Curta, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Conte sempre comigo aqui. Até a próxima. Saudações vascaína.